Bem, dando continuidade à nossa aula, nós vamos abordar agora a uniformidade de doses. Nós vimos, né, nas aulas anteriores a questão do peso médio, né, que ele também não deixa de avaliar a uniformidade, mas existem também outro teste, né, um teste complementar, que é a uniformidade de doses. E essa uniformidade de doses, a gente tem como objetivo assegurar a administração de doses corretas de cada unidade do lote de um medicamento, com a concentração do princípio ativo mais próximo possível da declarada. Por quê? Quando a gente faz o doseamento, normalmente a gente pega lá 20 unidades do comprimido e tritura, e é esse pó, né, dessas 20 unidades que nós realizamos no ensaio de doseamento. Tá? Então pode ser que uma cápsula com uma dosagem maior, ou né, um comprimido com a dosagem maior, compense outro com uma dosagem menor. E aí, como está todo mundo junto e misturado, a gente não consegue perceber que pode acontecer variações individuais, né? Principalmente ali no tabuleiro, quando eu estou encapsulando, ou mesmo né, no processo de mistura de pós. Então, a uniformidade de doses, ela traz né, essa possibilidade de você medir individualmente né, ali as unidades, ou seja, ver quanto eu tenho, por exemplo, de princípio ativo em cada cápsula, ou em cada comprimido, sem ter que utilizar o conjunto delas. Então esse teste ele possibilita avaliar se o meu princípio ativo está distribuído de maneira mais uniforme dentro de um lote. E me dá mais certeza de que eu não tenho um comprimido que está com a dose maior e outro menor, e como eles estão juntos, né, no momento de eu estou fazendo os ensaios quantitativos, um compensa o outro, eu não perceba que essa distribuição de dose não está uniforme. Tá? Então, essa especificação se aplica a formas farmacêuticas tanto com um fármaco como quando eu tenho mais de um princípio ativo. Então, para verificar a uniformidade de doses unitárias de formas farmacêuticas, a gente pode avaliar por dois métodos: pela variação de peso, tá? E pela uniformidade de conteúdo. O método de uniformidade de conteúdo para preparações de doses unitárias baseia o quê? No doseamento individual do conteúdo, né, do princípio ativo, em um número especificado, né, dentro de uma quantidade lá que está sendo especificada. Tá? Então o método ele pode ser aplicado em todos os casos de uniformidade de conteúdo. Para determinar, por exemplo, a uniformidade de doses unitárias pelo método de uniformidade, separar no mínimo 30 unidades e proceder conforme descrito para cada forma farmacêutica. Para formas farmacêuticas sólidas, né, eu posso analisar individualmente 10 unidades, ou se a monografia especificar um valor diferente, fazer o doseamento de cada um separadamente, tá? E de formas farmacêuticas líquidas também, eu vou analisar 10 frascos e vou quantificar separadamente, eu não vou fazer uma média, como a gente costumava fazer nos ensaios né, de doseamento. E aí, eu vou conduzir o teste, né, no caso, de acordo com né, o que tiver especificado, vou remover a quantidade do recipiente e vou avaliar o quê? Avaliar o cálculo do valor de aceitação. Então, como é que é esse valor de aceitação? O valor de aceitação, essa formulazinha, tá? Essa equação, eu vou ter, o valor de aceitação vai ser igual à diferença em módulo, né, do valor de referência daquela dosagem, vamos supor, captopril de 25 miligramas, pronto. Então, o que está lá no rótulo é 25 miligramas, eu vou botar esse M aqui, menos a média dos conteúdos individuais. Então, eu vou medir lá 10 unidades separadamente e vou ter a média dessas unidades, tá? Então, eu vou fazer essa conta em módulo, tá? Mais essa constante de aceitabilidade. E aí, ela vai variar. Se eu tiver ensaiado 10 unidades, ela vai ser um valor de 2,4. Se ela tiver ensaiado 30 unidades, vai ser um valor de 2. Multiplicado pelo desvio padrão da amostra. Então, o desvio padrão a gente calcula no Excel. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o valor, como calcular o valor de aceitação. Bem, então aqui a tabela, né, que mostra pra gente como se deve avaliar a uniformidade de conteúdo e variação de peso de acordo com a forma farmacêutica em relação à dose e à proporção do fármaco. Então isso aqui é avaliado, né, quando eu posso usar a variação de peso e quando eu devo usar a uniformidade de conteúdo. Então, por exemplo, para comprimidos não revestidos, tá? Se eu tiver o fármaco com uma dosagem inferior a 25 miligramas
ou se ele representar menos que 25% do conteúdo total da minha formulação do peso do comprimido, eu posso adotar a variação de peso, tá? Agora, se o meu fármaco tiver uma dosagem acima de 25 miligramas dentro do comprimido não revestido, ou se ele representar mais de 25% do peso total do comprimido, aí a gente tem que fazer a uniformidade de conteúdo. Se for comprimidos apenas com revestimento de filme, né, a mesma coisa, tá? Outros tipos de comprimido que não sejam não revestido e o revestido com filme, aí para qualquer situação a gente vai utilizar o que? Uniformidade de conteúdo e não variação de peso. Para cápsulas duras, aí no caso, quando a gente tem doses inferior a 25 miligramas ou se a dosagem do ativo representar menos que 25% do peso total ali do conteúdo da cápsula, eu vou utilizar a variação de peso. Se eu tiver uma proporção maior ou que 25 miligramas de dose ou maior que 25% do conteúdo da cápsula, eu tenho que fazer a uniformidade de conteúdo. Aqui a gente tem para cápsulas moles, né, suspensões, então a gente precisa consultar essa tabela para saber se eu preciso fazer ou não a uniformidade de conteúdo, já que a uniformidade de conteúdo é um teste mais trabalhoso, tá? Então aqui para outras formas farmacêuticas, né, então sempre ali levando em consideração esse valor aí de 25 miligramas ou 25% do conteúdo daquela formulação, tá? Outra coisa que a gente leva também em consideração são os aspectos visuais, principalmente para o aspecto visual, apesar dele não estar ali preconizado na farmacopeia. Imagine você pegar um comprimido no blister rachado, manchado, né, que tem alguma trinca. Então isso diminui muito a aceitabilidade da forma farmacêutica. Então no caso de comprimido a gente observa que a coloração, se ela está uniforme, se ela não está manchada, o revestimento, né, se o revestimento ele está liso, se ele não está rugoso, se ele não tem trinca, se ele tiver impressão, se essa impressão ela está legível. No caso de cápsulas, o que a gente avalia, né? A limpeza, obviamente, imagina você pegar uma cápsula de uma forma de manipulação, ela está com resíduo de pó, né? A deformação, se ela não está amassada, o enchimento, né? E a verificação da trava, se ela está travadinha. Então são aspectos visuais que, apesar de não ter ali presente no compêndio, a empresa ela vai se preocupar sim, porque é o que o cliente, né, o paciente consegue observar. O paciente ele não consegue, ele não sabe, né, que fazer um peso médio, ele não vai fazer um peso médio, ele não vai calcular o TU, ele vai olhar para a questão do aspecto físico e isso faz grande diferença na aceitabilidade do produto. Até, por exemplo, se você manipula na farmácia de manipulação determinada fórmula de um paciente, você utiliza cápsulas, por exemplo, com essa coloraçãozinha aqui, né, verde com branco, e você lá na frente substituir por outra cor, o paciente pode começar a desconfiar e rejeitar o produto. Então essa questão de padronização ela é muito importante, porque é o visível, né, é o que o paciente consegue avaliar. Bem, a questão também das caixas, né, material de embalagem, é muito importante a gente observar as dimensões, a cor, se tem risco, se a impressão está legível da fabricação e da validade, né, se não tem nenhum rasgo, não está amassada. Então isso vem agora o controle de qualidade de embalagem, que é muito importante também, porque é o que o cliente está vendo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Aqui, né, são exemplos, né, de máquinas, né, envelopadeira, blisters, né? Então aqui passa por uma inspeção às vezes visual e deve ser bem cansativo. Então você tem que trocar esse servidor aí toda hora, né? Esse funcionário, porque chega uma hora que ele cansa, que vai passar ali algum blister faltando, um comprimido ou com algum problema, tá? Aqui, né? Ali você tem, né, os funcionários, né, de uma empresa aqui, né, verificando a embalagem. E aí a embalagem, né, a gente também tem setores dentro da indústria farmacêutica só preocupado com a questão da embalagem, né? Então ela é extremamente importante, né? Não adianta você ter, às vezes o produto passa todas as especificações, se ele tiver uma apresentação que não for boa, isso pode com certeza gerar ali rejeição por parte do cliente. Então essa inspeção de defeitos, né, ela tem que ser feita lote a lote. Então existem defeitos que são mais graves e críticos, né, defeitos que impedem a utilização da embalagem, que prejudicam a sua função, né? Alguns defeitos que não são graves, mas são maiores, são defeitos que, embora não impeça que o paciente utiliza, ele prejudica muito a apresentação, né, do produto, e alguns defeitos menores, que às vezes são pequenas irregularidades, imperfeições no acabamento, que às vezes pode ser tolerado.
Então, o defeito, né, ele é considerado qualquer discordância da unidade de material de embalagem com o requisito da especificação. Então, aí a gente entra no controle de qualidade da embalagem. Então, frasco de vidro, o que pode acontecer? Alguns defeitos que são críticos, né? Quebra, trinca, lasco, rebarba cortante, saliência cortante, bolha, deformação, estrangulamento, mau fechamento. Então, isso aqui não dá para aceitar em embalagens de vidro. Né? Alguns que não são tão críticos, dobras, rugas, marcas do molde, partículas aderidas internamente, se ele está um pouco esfumaçado, pintinhas pretas, sujidades, isso afeta na questão visual, mas não na questão funcional desse tipo de embalagem. Aqui em frascos plásticos, né? O que é defeito crítico, que não dá para aceitar, medida diferente do padrão, né? Defeito de fabricação, bolha, rebarba, mau fechamento. Imagine, você pega o frasco ali, vira e derrama. Né? Então, isso é um defeito que é crítico, é inaceitável. Impressão borrada, trinca ou uma cor diferente do padrão. Tá? Alguns defeitos maiores, sujidades, diferentes tonalidades de cor, falha na impressão, manchas. Né? Então, são alguns tipos de defeitos que podem ser encontrados em material plástico. Né? Tampa, né, gente, que é uma coisa assim importantíssima. Tem coisa pior do que você pegar um produto ali e que a tampa não veda e que você tem o derramamento do produto, né? Então, medida diferente do padrão, tampa quebrada, rachada, que não veda direito, né? O batoque que está mal embutido ali, defeito, né? De rebarbas, de impressão borrada, tá? Então, as tampas também tem que ser bem inspecionadas, né? A questão dos batoques, né? As medidas ali do batoque, ele tem que ser adequado para o frasco para dar uma boa vedação, né? Se ele não tem rebarba que dificulta o fechamento, manchas, enfim. Então, gente, aqui a gente encerra o primeiro bloco dos ensaios físicos de formas farmacêuticas sólidas e nós iremos iniciar um outro bloco falando especificamente dos ensaios, né? A performance de desintegração e dissolução de formas farmacêuticas sólidas.